Nossa história começa no dia 25 de junho de 1865, quando James Hudson Taylor clamou a Deus na praia de Brighton por obreiros dispostos e habilidosos de se juntarem a ele para levar o Evangelho às províncias não alcançadas do interior da China. E assim foi fundada a Missão para o Interior da China, a MIC. Em um ano, Taylor, sua família e 16 obreiros embarcaram no Lamemu para a China. No final de 1866, 24 obreiros estavam ativos em 4 estações em todo o interior da China, pregando o Evangelho e plantando igrejas. Outros missionários da época procuraram preservar seus costumes britânicos, mas Hudson Taylor estava convencido de que o Evangelho só criaria raízes se os missionários estivessem dispostos a se identificar com a cultura do povo que desejavam alcançar. Em tudo o que não for pecaminoso, que nos tornemos parecidos com os chineses, para que possamos salvar alguns. Nos anos seguintes, houve um período de expansão da missão para o interior da China. Em 1888, a MIC havia enviado 294 pessoas a 14 províncias. Entre 1898 e 1900, durante o levante dos Boxers, centenas de missionários e milhares de cristãos chineses foram executados. A MIC perdeu 58 missionários e 21 crianças, mais do que qualquer outra missão. Durante esse período de perseguição, a MIC cresceu em número para 933 pessoas e em 1939 quase 200 mil chineses e grupos minoritários haviam sido batizados. Uma virada aconteceu em 1949, quando Mao Tse-tung e o Partido Comunista assumiram o poder na China. Apesar do desejo de ficar, em 1950 isso tornou-se impossível e a missão para o interior da China teve que partir. Foi uma época de incertezas, mas a esperança ressurgiu quando foi decidida a mudança para novos países. A sede foi estabelecida em Cingapura e os obreiros se espalharam pelos países vizinhos, levando o Evangelho de Jesus em toda a sua plenitude com eles. O nome foi alterado para OMF International na década de 1990. Como os obreiros da OMF têm procurado alcançar o vasto e diversificado povo do leste asiático, suas habilidades e ministério também tiveram que se desenvolver e diversificar. Alex andou de moto pela Tailândia distribuindo folhetos evangelísticos. Davi transmitiu programas de rádio cristãos no Camboja. Makino e Iso discipulam alunos na Tailândia. Kirk viaja até os nômades da Mongólia para compartilhar as boas novas de Jesus. Irene treinou professores da escola dominical nas Filipinas. Carolyn prepara novos crentes asiáticos no Reino Unido para retornarem ao leste asiático. Sarah é mentora de mulheres marginalizadas por meio da fabricação de joias. Pedro ensina o Antigo Testamento na Malásia. Em 2006, o Dr. Patrick Funk se tornou diretor-geral, o primeiro líder asiático a ocupar esta posição na OMF International. Hoje temos mais de 1.400 obreiros de mais de 40 nações, servindo entre aproximadamente 100 grupos de pessoas no leste asiático, assim como entre a diáspora asiática, Europa, África, nas Américas, Nova Zelândia, Austrália e Ásia. É assim que Deus tem nos usado nos últimos 150 anos. Como Ele vai te usar?